O Libertador, capítulo 51. A luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Era manhã. O sol já havia desapontado por trás do Monte das Oliveiras. Seus raios indicam, com ofuscante brilho sobre os palácios de mármore, e faziam reluzir o ouro das paredes do templo quando Jesus apontou para ele e disse: Eu sou a luz do mundo. Tempos mais tarde, o apóstolo João ecoou essas palavras na sublime passagem. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esta era a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 1, versos 4, 5 e 9. Deus é a luz. E nas palavras, eu sou a luz do mundo, Cristo declarou sua unidade com Deus e sua relação com toda a família humana. Foi Ele quem fez com que das trevas resplandeça a luz, segundo Coríntios 4, verso 6. Ele é a luz do sol, da lua e das estrelas, assim como os raios do sol alcançam os mais distantes lugares da terra, também a luz do sol da justiça brilha sobre cada pessoa. Essa era a verdadeira luz que ilumina todos os homens, pessoas de grande intelecto e de muito conhecimento, cujas palavras têm aberto amplos campos do saber, têm sido honradas como benfeitores da raça humana. No entanto, existe um que é superior a todos esses, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 1, versos 12 e 18. Podemos seguir os passos dos grandes mestres do mundo, até onde vão os registros da história humana, mas a luz já existia antes deles. Assim como a luz e os planetas do sistema solar refletem a luz do Sol, também, na medida em que seus ensinamentos estejam corretos, os grandes pensadores do mundo refletem os raios do sol, da justiça. A verdadeira educação superior é aquela que Jesus dá, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, verso 3. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, o povo não teve como deixar de reconhecer sua afirmação de que ele era o Messias, o prometido. Para os fariseus e líderes religiosos, essa afirmação pareceu arrogante. Não podiam tolerar que um simples homem, como eles mesmos, fizesse uma afirmação tão atrevida, e perguntaram: Quem é você? Estavam decididos a forçá-lo a se declarar o Cristo. Seus astutos inimigos acreditavam que a aparência e a obra de Jesus diferiam tanto das expectativas do povo que um anúncio direto da parte dele, declarando-se o Messias, faria com que eles o rejeitassem como um impostor. Jesus respondeu: Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Ele era a personificação das verdades que ensinava. Ele continuou: Nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. João 8, versos 25, 28 e 29. Ele não tentou provar sua afirmação de que era o Messias, mas demonstrou sua unidade com Deus. Muitos dos que o ouviram foram atraídos para ele pela fé. Para esses, ele disse: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Verso 31 e 32. Essas palavras ofenderam os fariseus. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Verso 33. Jesus olhou para aqueles homens escravos do ódio e respondeu com tristeza: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Verso 34. Eles se encontravam na pior espécie de escravidão, aquela cujo senhor é o espírito do mal.
Todos os que se recusam a entregar-se a Deus estão sob o controle de outro poder. Estão na mais profunda escravidão e a mente sob o controle de Satanás. Cristo veio quebrar as correntes da escravidão, do pecado, do coração e da mente. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Verso 36. Na obra da redenção não existe obediência forçada. Somos livres para escolher a quem serviremos. Quando nos entregamos a Cristo, temos a mais alta sensação de liberdade. Expulsar o pecado é ato da própria alma. Quando desejamos ser livres do pecado e clamamos por um poder fora de nós e superior a nós mesmos, os poderes da alma recebem a energia do Espírito Santo e obedecem às instruções da vontade a fim de que seja cumprida a vontade de Deus. A única condição pela qual nossa liberdade é possível é nos tornarmos um com Cristo. Somente se destruir a liberdade da alma é que o pecado pode triunfar. É a submissão a Deus que restaura o nosso ser à verdadeira glória e dignidade. A lei divina a qual nos sujeitamos é a lei da liberdade. Tiago 2, verso 12. Os fariseus haviam-se autodeclarado filhos de Abraão. Um filho verdadeiro não tentaria matar aquele que estava falando da verdade dada por Deus. Somente pertencer à descendência de Abraão não tinha valor nenhum. Por não possuírem o mesmo espírito, nem fazerem as mesmas obras, eles não podiam ser filhos de Abraão. A questão da sucessão apostólica. Como a descendência de Abraão era comprovada não por nome ou genealogia, mas pela semelhança com seu caráter, também a sucessão apostólica se baseia não na transmissão da autoridade eclesiástica, mas na relação espiritual. Uma vida influenciada pelo espírito dos apóstolos, a crença e o ensino da verdade que eles ensinaram, essa é a verdadeira evidência de que se recebeu a autoridade dos apóstolos. Jesus disse: "Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês." Os judeus responderam fazendo chacota: "Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus." João 8, verso 41. Essas palavras que insinuavam maldades sob as circunstâncias do nascimento de Jesus tinham a intenção de desacreditá-lo diante dos que estavam começando a crer nele. Jesus não deu atenção a essas baixas insinuações, mas disse: "Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus." Verso 42. "Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo", disse Jesus. "Vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade." Versos 44 e 45. Foi por Jesus ter falado a verdade com tanta segurança que os líderes judeus não o receberam. A verdade ofendia aqueles homens cheios de justiça própria e expunha a falsidade do erro, condenando o que eles ensinavam e praticavam. Por isso, não era bem-vinda. Eles não amavam a verdade. Não havia pecado em Jesus. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Verso 46. Diariamente, por 3 anos, os inimigos de Cristo tinham tentado encontrar alguma mancha no caráter dele. Satanás estivera buscando uma forma de derrotá-lo, mas não tinha encontrado que lhe desse alguma vantagem sobre ele. Até os demônios eram forçados a confessar: "Sabemos quem tu és, o Santo de Deus." Marcos 1, 24. Jesus vivia a lei aos olhos do céu, dos mundos não caídos e da humanidade caída. Sem ser contestado, ele havia falado palavras que, vindas de outros lábios, seriam blasfêmias. "Sempre faço o que agrada àquele que me enviou." João 8, verso 29. Os judeus não reconheciam a voz de Deus na mensagem do seu Filho. Achavam que estavam fazendo juízo de Cristo, mas estavam pronunciando sentença sobre eles mesmos. "Aquele que pertence a Deus", disse Jesus,
ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Verso 47. Há muitos que gostam de sutilezas e críticas e estão sempre à procura de algo para questionar a palavra de Deus. Acham que isso é prova de pensamento independente e grande inteligência. No entanto, essa busca por gravetos e palha revela uma natureza estreita e terrestre, um coração que rapidamente está perdendo sua capacidade de apreciar a Deus. Assim como uma flor se volta para o sol, para que os raios brilhantes possam realçar sua beleza, com mais belas cores também o coração se voltará para o sol da justiça, para que a luz do céu possa iluminar o caráter com a graça de Cristo. Jesus continuou: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Verso 56. Com grande fervor, Abraão orou pedindo para que não morresse antes de ver o Messias. Deus lhe concedeu uma luz sobrenatural, uma visão do sacrifício divino pelo pecado, e Abraão viu uma ilustração desse sacrifício em sua própria experiência. A ordem foi dada: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, verso 2. Sobre o altar ele colocou o filho da promessa. Então, já com o punhal levantado em obediência a Deus, ele ouviu uma voz vinda do céu dizendo: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, verso 12. Deus fez Abraão passar por essa difícil prova para que ele pudesse ver o dia de Cristo e compreendesse o grande amor de Deus pelo mundo, tão grande a ponto de dar seu único filho para erguer o mundo de sua degradação. Ao se entregar totalmente, Abraão viu que, ao Deus dar seu único filho para salvar pecadores da ruína eterna, ele estava fazendo um sacrifício maior e mais maravilhoso do que qualquer ser humano podia fazer. Quando Deus providenciou um sacrifício para ser oferecido no lugar de Isaque, ele estava declarando que ninguém pode fazer expiação pela própria culpa e que o sistema pagão de sacrifício era totalmente inaceitável para Deus. Nenhum pai devia oferecer o filho ou a filha como oferenda pelo pecado. Somente o Filho de Deus pode levar a culpa do mundo. As palavras de Cristo a respeito de Abraão não pareceram muito significativas para os seus ouvintes. Os fariseus viram nelas apenas um terreno fértil para discussão. Eles retrucaram com ironia, como se pudessem provar que Jesus fosse um maluco. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? João 8, verso 57. Com solene dignidade, Jesus respondeu: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Verso 58. Houve silêncio na grande assembleia. O rabino da Galileia reclamava como seu o nome de Deus, o qual havia sido dado a Moisés para expressar a ideia da presença eterna. Ele se declarava como aquele que tem existência própria, cujas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias 5, verso 2. Outra vez, os sacerdotes e rabinos se manifestaram aos gritos contra Jesus, acusando-o de blasfemo, por ele ser, e assim se proclamava, o Filho de Deus. Eles estavam decididos a matá-lo. Muitas pessoas apoiavam sacerdotes e rabinos e pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 8, verso 59. O homem cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-as aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, versos de 1 a 6. Os judeus, em geral, acreditavam que o pecado é castigado nesta vida.
Satanás, o autor do pecado e de suas consequências, tinha levado o povo a considerar que a doença e a morte procediam de Deus. Se alguma grande aflição caísse sobre alguém, aquele indivíduo ficava com o fardo de ser considerado um grande pecador. Esse ponto de vista preparou o caminho para que os judeus rejeitassem a Jesus. Eles olhavam para aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças como alguém castigado por Deus atingido e afligido. Isaías 53, verso 4. Os discípulos de Cristo tinham a mesma crença dos judeus sobre a conexão entre pecado e sofrimento. Depois de ungir os olhos do cego, Jesus mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé, e a visão do homem foi restaurada. Ao fazer isso, Jesus respondeu à pergunta dos discípulos de uma maneira prática. Os discípulos não deviam discutir sobre quem havia pecado e quem não havia. Deviam entender a misericórdia de Deus manifestada ao dar vista ao cego. Não havia virtude curadora no barro, nem no tanque ao qual o cego foi enviado para se lavar. A virtude estava em Cristo. Um milagre no sábado. Os fariseus ficaram perplexos com a cura e, como nunca antes, ficaram ainda mais cheios de ódio, pois Jesus havia realizado o milagre no dia de sábado. Os vizinhos, que conheciam aquele jovem do tempo em que ele ainda era cego, olharam para ele com certa dúvida, porque quando os olhos dele foram abertos, o seu rosto ficou mudado e iluminado. Parecia ser outro homem. Alguns disseram que sim, era ele. Outros disseram, não, apenas se parece com ele. Mas ele definiu a questão dizendo, sou eu mesmo, e falou para eles de Jesus e de como ele o havia curado. Então eles perguntaram, onde está esse homem? Ele disse, não sei. Uma comissão de fariseus convocou aquele jovem e o interrogou sobre como ele havia recobrado a visão. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. João 9, versos 15 e 16. Os fariseus pareciam extremamente zelosos quanto à observância do sábado e, no entanto, estavam planejando um assassinato nesse mesmo dia. Muitas pessoas ficaram convencidas de que aquele que tinha aberto os olhos do cego era mais do que um homem comum. Eles disseram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Verso 16. Os rabinos interrogaram o rapaz mais uma vez. Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Verso 17. Então os fariseus declararam que ele não havia nascido cego. Mandaram ir buscar os pais dele e lhes perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Ali estava o próprio rapaz a declarar que tinha sido cego e que sua visão fora restaurada. No entanto, os fariseus preferiram negar a evidência dada pelos próprios sentidos do que admitir que estavam errados. Eis aí a força do preconceito, eis aí a distorção da justiça farisaica. Só restava uma esperança aos fariseus, intimidar os pais do rapaz, e perguntaram a eles, como ele pode ver agora? Os pais tiveram medo de se comprometer, pois havia sido declarado que quem reconhecesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga, ou seja, seria expulso por 30 dias. As pessoas achavam que essa sentença era uma grande calamidade. O grande feito realizado em favor do filho tinha trazido convicção aos pais, mas eles responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Versos 20 e 21. Dessa maneira, eles transferiram toda a responsabilidade para o filho. O milagre não pode ser negado. O questionamento, o preconceito dos fariseus e sua descrença nos fatos ocorridos, neste caso,
estavam abrindo os olhos do povo. Em muitas mentes a pergunta era: será que Deus faria coisas tão poderosas por meio de um impostor? Coisas que os fariseus insistiam que Jesus era? Os fariseus não podiam negar o milagre. O rapaz, cheio de alegria e gratidão, voluntariamente contou sua experiência. De novo os fariseus tentaram silenciá-lo. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Verso 24. Isto é, não diga outra vez que esse homem restaurou sua visão. Foi Deus quem fez isso. O jovem respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Quando aqueles hipócritas tentaram fazer com que ele deixasse de crer, Deus o ajudou a mostrar pela força e contundência de suas respostas que não seria apanhado em nenhuma das armadilhas deles. Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. Versos 27 a 29. O Senhor deu graça e clareza para aquele jovem, para que se tornasse uma testemunha por Cristo, com o uso de palavras que foram uma repreensão incisiva aos seus interrogadores. Ali estava alguém realizando milagres, e eles se mostravam assumidamente ignorantes sobre a fonte do seu poder. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Versos 30 a 33. O raciocínio do rapaz era incontestável. Os fariseus ficaram estupefatos com as suas palavras precisas e decididas. Por alguns momentos houve silêncio. Então, os carrancudos sacerdotes e rabinos se cobriram com seus mantos, como se temessem ficar contaminados pelo contato com o jovem. Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Verso 34. E o expulsaram da sinagoga. Jesus ouviu sobre o que tinha acontecido. Mais tarde, ao encontrar o rapaz, disse: você crê no Filho do Homem? Pela primeira vez, o rapaz que fora cego olhou para o rosto do seu Redentor. Ele já tinha visto seus pais perturbados e perplexos. Também vira o rosto carrancudo dos rabinos. Agora os seus olhos contemplaram a face amorosa e tranquila de Jesus. A despeito dos problemas com os sacerdotes e rabinos, ele já havia reconhecido Jesus como aquele a quem fora confiado o poder divino. Aquele jovem foi concedida a maior de todas as revelações. O jovem respondeu à pergunta do Salvador com outra pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Versos 36 e 37. O rapaz se lançou aos pés do Salvador em adoração. Cristo tinha sido revelado ao seu coração e ele o recebeu como o enviado de Deus. Um grupo de fariseus havia se reunido ali por perto e a presença deles trouxe à mente de Jesus o contraste sempre evidente no efeito causado por suas palavras e obras. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Verso 39. Com o advento do Salvador, o povo teve o privilégio de ter uma revelação completa da presença divina. Presença esta que o mundo jamais tinha desfrutado antes. Mas, nessa mesma revelação, homens e mulheres estavam sendo julgados. O caráter deles foi provado e seu destino determinado. Vendo que as palavras de Cristo se aplicavam a eles, alguns dos que o ouviam indagaram: acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu:
Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Se Deus tornasse impossível você ver a verdade, sua ignorância não envolveria pecado. Mas agora, dizem que podem ver. Vocês acham que podem ver, mas rejeitam o único meio pelo qual podem ter a visão restaurada. Os fariseus se recusaram a ir a Cristo. Jesus disse a eles: a culpa de vocês permanece.